Bom, pessoal, 10 minutinhos de tolerância. Boa noite, né? Hoje é dia 27 de agosto de 2020. São 19 horas e 11 minutos. Né? Nós iniciamos aqui o nosso webinário das disciplinas de noções de direito administrativo e comunicação e técnica de redação, ok? Espero que sejam todos bem, né? E nós estamos aqui em um ambiente doméstico fazendo essa transmissão ao vivo em virtude desse período, né, de pandemia, ok? Então, eventuais falhas de conexão pode ser que aconteçam e eu peço que os senhores vão me informando aqui pelo chat à medida que se tiver algum problema de conexão, de áudio, vocês me informam aqui, por favor. Pois bem, eu preparei um material para me reproduzir aqui para os senhores, né, assim, com base principalmente nas nossas avaliações, avaliação online e avaliação semestral, e vou estar passando para vocês. No momento que eu estiver apresentando os slides, não vou ter condição de acompanhar o chat aqui do YouTube, mas depois eu retorno e repasso para todos vocês, ok? Respondo as perguntas que porventura tiverem. Vamos lá, deixa eu tentar reproduzir aqui. Toninho, confirma para mim, por favor, se vocês conseguem visualizar o slide. Firmado, tudo certo. Ok, tudo ok. Bom, deixa eu só ver onde é que apresenta aqui. Bom, vamos lá então. Não estou achando aqui onde que apresenta. Bom, vamos lá. Bom, direito administrativo, né? Assim, é uma disciplina, como eu disse, né, na nossa aula inaugural, desse módulo. É uma disciplina que, a princípio, pode parecer um pouco difícil, mas o direito administrativo está presente, né, no nosso dia a dia. Né? Então, assim, eu trouxe para vocês aqui, acho que 1 ou 2 slides no máximo por unidade, só para a gente pincelar, colocar as principais observações. Né? Vocês podem perceber que nas aulas eu fui até um pouco profundo em alguns assuntos, contudo, a ideia não é que os senhores, né, tenham que saber tudo que a gente colocou nas videoaulas. A ideia é que os senhores tenham apenas uma noção, realmente, né, do que é o direito administrativo, seu objeto de estudo e algumas características e institutos. Né? Então, o que o direito administrativo se preocupa? Né? O direito administrativo, o que é o direito administrativo? O direito administrativo ele é um conjunto de princípios e regras, né, aquilo que a gente costuma chamar de regime jurídico administrativo, né, que é o que dá autonomia ao direito administrativo, que rege os órgãos públicos, os agentes públicos e a atividade administrativa como um todo. Ok? Nessa primeira unidade ainda, né, a gente fez uma parte introdutória e falamos aqui, cabe a primeira observação aqui da gente colocar, que é com relação ao sistema de jurisdição única, né, derivado lá do direito inglês, em contraposição ao sistema francês, que nós nem falamos. Né? O que é o sistema de jurisdição única? O sistema de jurisdição única, meus caros, diz que no Brasil, quem dá a última palavra em qualquer situação, em qualquer decisão, é o Poder Judiciário. Ou seja, os órgãos públicos, a atividade administrativa, ela até pode proferir certas decisões. Contudo, essas decisões são passíveis de serem revistas pelo Poder Judiciário. Ou seja, repetindo, sistema de jurisdição única quer dizer o quê? A última palavra quem dá é o Poder Judiciário. Querem ver um exemplo? O INSS, que é uma autarquia. Né? É muito comum que as pessoas entrem requerendo benefícios no INSS em virtude de diversas contingências. Esses benefícios são negados. Essa negativa é o quê? É uma decisão administrativa. E com isso as pessoas recorrem ao Poder Judiciário para quê? Para rever essa decisão que foi tomada no âmbito administrativo. Então isso é muito importante, isso vai cair. No Brasil, a atividade administrativa ela está vinculada ao sistema de jurisdição única, que quer dizer, repito, a última palavra quem dá é o Poder Judiciário. Né? Isso para a gente pode parecer lógico, mas em alguns locais do mundo, a exemplo da França, é diferente.
né, tem determinadas decisões administrativas que não podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Aqui, para nós, não. Quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Lembrem-se do caso do INSS. Ok? Estudamos ainda lá no regime jurídico administrativo os princípios do direito administrativo, né, falando das pedras de toque, né, o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um administrativista super renomado, né, ele fala lá que ele tem uns super princípios que ele chama de pedras de toque, né, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Segundo ele, todos os demais princípios decorrem desses dois princípios que realmente são extremamente importantes. Né, quando a gente vai estudar alguns institutos do direito administrativo, a gente percebe a presença desses dois princípios, dessas duas pedras de toque, da supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Estudamos o LIMP, né, que são os princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição, os princípios administrativos, né, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Lembrando lá da legalidade, que nós temos a legalidade administrativa e temos também a legalidade para o particular. É bom que os senhores saibam dessa diferença, no caso do princípio da legalidade. Tá ok? Estudamos o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, o princípio da razoabilidade. Razoabilidade perfeito, né? É um princípio que a gente deve levar sempre para a vida, não apenas no direito administrativo. As nossas decisões elas têm que ser razoáveis, as sanções têm que ser razoáveis de acordo com os atos, né? Então, esses foram os principais princípios aqui que a gente deu enfoque para vocês, tá ok? Uma outra situação também, né, quando nós falamos aqui que o direito administrativo é o conjunto de regras e princípios, e estudamos os princípios, né? Então, é importante que os senhores tenham em mente que norma é gênero, do qual princípios e regras são espécies, né? Norma, às vezes, pode ter o significado também de interpretação. É possível que a mesma regra possua diversas interpretações diferentes, a depender do momento em que essa regra está inserida. Querem ver um exemplo? Imagine lá no o pessoal mais velho, que talvez vai saber, né? Imagine lá nos anos 1980, 1970, imagine que uma prefeitura coloca lá numa praia uma plaquinha dizendo assim, ó, é proibida a utilização de biquíni. Lá nos anos 70, nos 80, o pessoal mais velho vai lembrar. Isso é uma regra, né? Qual é a interpretação? Qual seria a norma disso naquele momento, naquele contexto social em que aquela placa estava inserida, lá em 1970, 60, por aí, 80, né? Naquele momento, a regra é proibido utilizar biquíni, era o quê? Porque o biquíni era censurado naquela praia, naquele local, somente era permitido a utilização de maiôs. Né? Então vejam que naquele contexto histórico em que essa regra estava inserida, a interpretação que se fazia dessa regra era que era proibido utilizar maiô, era proibido utilizar biquíni naquele local, em virtude da censura do biquíni. Né? Agora imaginem, senhores, que essa mesma regra, essa mesma placa passou por anos, e hoje essa mesma placa se encontra com o mesmo dizer e na mesma praia, naquele mesmo local. Né? Imagine que hoje você chegue lá e olhe para aquela placa com essa mesma regra, né? É proibido utilizar biquíni. Qual é a interpretação que os senhores vão fazer disso? Praia de nudismo. Então percebam que uma mesma regra ela pode ter diversas interpretações a depender do contexto em que ela está inserida. Tá ok? Professor Toninho, só me dá o ok que vocês estão me ouvindo? Tudo certo. Ok. Vamos lá, vamos dar continuidade. Isso nós vimos na unidade 1, então tomem nota do sistema de justiça única, porque isso vai cair, e das características dos principais princípios também. Lembrando, dando destaque às pedras de toque e a diferença entre legalidade administrativa e legalidade para o direito privado, tá ok? Não vou repetir aqui, não, se alguém tiver dúvida, é só me perguntar que eu falo no final, ok? Vamos lá, unidade 2. Na unidade 2, meus caros, nós estudamos a famosa organização administrativa. Eu me lembro que quando eu vi isso em faculdade, eu não aprendi nada, bolhufas. Só que depois, com o passar dos anos, depois de alguns cursos, de ter oportunidade de ler alguns livros, né, eu fui perceber que a organização administrativa ela está presente no nosso dia a dia. Né? Então, é muito simples a organização administrativa. Né? O artigo 18 da nossa Constituição, né, da República Federativa do Brasil, lá de 1988, ela traz lá a organização política administrativa do país.
né, que fala lá que a República Federativa do Brasil, que é o nome do Brasil, né, ela é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, a estrutura, a organização política administrativa nossa é composta por esses entes federativos, né? União, estados, Distrito Federal e municípios, harmônicos e independentes entre si, tá ok? E falamos também que na administração pública federal, mas que isso também se aplica nos âmbitos estaduais e municipais, nós temos uma classificação entre a administração direta e a administração indireta, né? Na verdade, essa classificação ela leva em consideração a forma como a atividade administrativa está sendo prestada, né? A atividade administrativa ela pode ser prestada pelo núcleo, ou seja, de maneira direta, né? A própria União, por meio da sua própria estrutura organizada, ela presta um serviço. A exemplo que eu coloquei para os senhores aí, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é a obrigação da União, por meio do seu Ministério da Saúde. Então, nesse caso, a administração pública direta é aquela em que o núcleo presta o serviço, no caso a União, às vezes o Estado, dependendo do tipo de atividade, ou o município, né? E temos também a administração pública indireta, que é quando ocorre a descentralização do serviço, né? Por vezes, o núcleo está sobrecarregado, o núcleo não tem condições de prestar aquele serviço a contento. Então, né, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, o que ele faz? Buscando uma maior eficiência, ele descentraliza o serviço. E quando falamos em descentralização do serviço, nós entramos no estudo das entidades da administração indireta, naquele decreto antigo que eu disponibilizei para os senhores e que estão nas videoaulas. Que são o quê? São as autarquias, a fundação pública, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Os senhores estudaram que cada uma dessas entidades tem determinadas especificidades, né? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. O que isso quer dizer? Né? Lá a gente estudou o regime de pessoal, como é que funciona, que para poder adquirir bens e serviços, a autarquia tem que fazer licitação, que para contratar seu pessoal ela tem que fazer concurso público, ela se sujeita a uma série de regras. A fundação pública, que tem um pouco mais complicada, porque ela pode ser direito público ou direito privado. A empresa pública, olha para você ver, toda vez que você entra na Caixa Econômica Federal, a partir de hoje vocês vão saber que ela é uma empresa pública. O que isso quer dizer? Embora o nome empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Olha para você ver que incongruência, não é? Mas é assim, certo? E aí vocês vão ver lá que aquele capital é 100% público, todas aquelas regrinhas que vocês estudaram, vocês vão saber que aquela empresa pública, que aquelas regras que nós estudamos, se aplica à Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque ela é uma empresa pública. E temos a Sociedade de Economia Mista, lembrem-se aí da CEMIG, né, do Banco do Brasil, né? Então são instituições que estão presentes no nosso dia a dia. Ah, Samirli, mas como é que eu vou saber se essa entidade é uma autarquia, se ela faz parte da administração pública indireta? Nós estudamos lá, né, logo nas primeiras aulas da unidade 2, nós falamos que aqueles pontos em comum de cada uma dessas entidades da administração pública indireta. Né? Uma delas é que ela é criada ou autorizada por lei. Então, o próprio ato constitutivo da entidade, ela vai dizer a sua natureza jurídica, que é se ela é uma autarquia, se ela é uma fundação pública. O IFNMG, por exemplo, a exemplo das universidades federais, é uma autarquia, embora de regime especial, né? É uma autarquia, porque ela goza de um pouco mais de autonomia, né? Como, por exemplo, a eleição dos seus dirigentes, né? Tivemos agora a eleição para reitor, né? Nem sempre nas autarquias a gente tem essa eleição, a gente tem essa liberdade, a gente tem essa autonomia, né? Às vezes são cargos de indicação. Então, é por isso que a gente fala que o Instituto Federal, por exemplo, o nosso IFNMG, é uma autarquia em regime especial, porque gosta de um pouco mais de autonomia. Os senhores estudaram isso comigo lá nas aulas de autarquia. Tá ok? Estudamos também sobre agentes públicos, né, de maneira bem geral aqui, vimos que os agentes públicos têm regimes jurídicos diversos, né, temos 2 regimes jurídicos. Eu sou professor do Instituto Federal, né, de uma autarquia, e a gente tem 2 regimes jurídicos de trabalho desses agentes públicos, né? A gente tem um regime estatutário, né, que a gente chama de vínculo legal, que os direitos e obrigações desse agente público estão previstos na lei. E temos o regime seletista, né, que os direitos e as obrigações estão previstos no contrato.
muito embora tenhamos uma CLT trazendo algumas garantias, né? Estudaremos isso no semestre que vem, nas aulas de Direito do Trabalho, tá ok? Então, agente público é um termo mais técnico, mais amplo. Pessoal, agente público é servidor público? Tem autor que utiliza como se fosse sinônimo, né? Mas como eu coloquei para o senhor nas aulas, servidor público é uma das espécies de agente público, tá ok? Então, é basicamente isso. O que é importante também ele saber o regime jurídico, se é seletista, se não é, os direitos, né? A pessoa que trabalha numa sociedade de economia mista, no Banco do Brasil, ela tem um regime jurídico seletista, ela tem fundo de garantia, né? Por outro lado, ela não tem estabilidade de emprego, certo? Então, assim, tudo isso a gente estudou lá em cada uma dessas entidades da administração pública indireta, tá ok? Eu estou pincelando aqui com base naquilo que nós vamos cobrar nas avaliações, tá ok? Estudamos aqui também a questão da acumulação de cargos públicos, né? Ficou faltando aqui a palavrinha públicos no slide. Nós estudamos que, via de regra, não é possível você acumular cargos públicos. Em algumas situações, naquelas situações expressas lá na própria Constituição que nós estudamos, 2 cargos de professor, né, um técnico da saúde e tal, temos 3 situações lá que a gente estudou as hipóteses em que é possível acumular cargos públicos, desde, é claro, que haja compatibilidade de horários, não é mesmo? Estudamos um teto remuneratório, né, sabemos que todo agente público está submetido a um teto, um máximo que ele pode ganhar. Esse máximo, ele tem, qual é esse teto? É o subsídio, né? É a remuneração de um ministro do STF, tá ok? E vimos também que, como regra, o acesso aos cargos públicos é feito mediante a realização de concursos públicos. Estudamos um pouquinho lá sobre concurso público também, tá ok? Estou passando de maneira bem singela para os senhores, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Na unidade 3, falamos sobre atos administrativos e licitação, né? Deixa eu achar o lugar de apresentar. Aqui ficou melhor agora. Pronto. Atos administrativos e licitação. Estudem atos administrativos. Vai cair bastante ato administrativo, tá ok? Estudamos lá os elementos do ato administrativo, competência, objeto, forma, motivo, finalidade. Tem até uma musiquinha que eu posso passar para vocês depois de um professor, Flávio Martins, que nos ensina cantando todos os elementos do ato administrativo, né? Um ato administrativo, para ele poder ser válido, ele tem que ter esses elementos aí, né? Ele tem que ter competência. O sujeito que expede um ato administrativo tem que ter competência. Vocês imaginem eu, Samir Liz, pedir um alvará para funcionamento do frigorífico no bairro da minha casa, aqui em Montes Claros, né? Ora, esse ato não tem validade nenhuma, porque eu não tenho competência alguma, né, funcional, para mim poder estar expedindo esse alvará, que é um ato administrativo, né? Forma, se ela tem que ser revestida ou não, a motivação, a finalidade, né? Não pode ter desvio de finalidade, tudo isso a gente estudou. Então, lembrem-se desses 5 elementos administrativos, ok? Estudamos também algumas classificações dos atos administrativos, eu destaco aqui para os senhores, né, que é muito, isso aqui, gente, ó, não é a nossa finalidade, mas isso não cai, isso despenca em prova de concurso público, todo concurso público cai, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, qualquer concurso público, né? Classificação dos atos administrativos, né? A gente falou lá que o ato administrativo, né, dentre outras classificações, eu só estou destacando essa aqui, ele pode ser classificado como vinculado ou discricionário. Nós temos os atos vinculados, que é aquele em que o administrador, o agente público, ele não tem margem de liberdade. Cumpridos os requisitos que estão previstos na lei, ele deve ser elaborado, ele deve ser feito, ele deve ser realizado. Por exemplo, a aposentadoria. Né? Cumpridos os requisitos previstos na lei, o agente público lá do INSS, ele não tem grau de liberdade para deferir ou não uma aposentadoria. Né? O ato é vinculado. Cumprir os requisitos, ele é obrigado a ir lá e expedir o ato administrativo, como, por exemplo, a aposentadoria. Por vezes, o administrador, né, o agente público, ele tem discricionariedade, o ato é discricionário. Ou seja, a própria lei confere a possibilidade do agente público praticar ou não aquele ato, por critérios de grave, por critérios de conveniência e oportunidade, não é mesmo? Então, os atos administrativos, eles podem ser vinculados, que é quando não há grau de liberdade por parte do administrador, do agente público, cumpridos os requisitos legais, ele tem que praticar aquele ato, e em determinadas situações o ato é discricionário, né? Essa discricionariedade hoje, ela até pode ser revista pelo Poder Judiciário. Isso é um tema de um outro assunto, controle de legalidade no sentido amplo, eu não vou entrar nessa seara aqui não, tá ok? E por fim, estudamos também, ainda na unidade 3, a licitação, né? O que é a licitação? Gente, pensem bem, nós estamos trabalhando com direito público, com dinheiro público.
Licitação, a grosso modo, né, nós estudamos de maneira, né, mais específica nas aulas, é um procedimento por meio do qual, né, a gente tem que seguir determinadas regras para contratar bens e ou serviços, buscando o quê? Qual é o objetivo? Adquirir, né, contratar aquela melhor proposta para a administração pública. Né? Imagine se eu tivesse com dinheiro público, eu pudesse simplesmente contratar na empresa de um pai, de um tio, né? Seria muito bom. Né? Mas não, tem uma licitação, tem um vencedor. Né? Então, a licitação é esse procedimento prévio, né? que via de regra, a administração pública está sujeita para a contratação de bens e serviços. Estudamos as modalidades, que eu também não vou falar aqui, que são questões muito específicas, né? Nós temos lá concorrência, pregão, leilão, convite, concurso, que não é o concurso público, é um concurso, vocês não confundam, nós temos o concurso público, que é uma forma de acesso, né, a determinadas carreiras, a cargos públicos, e temos um concurso, que é outro concurso, é um concurso que é uma modalidade de licitação, né, que vocês estudaram lá comigo. Temos os tipos de licitação, melhor técnica, né, melhor preço, né, são os critérios que vão ser utilizados para saber quem vai, para a gente saber qual será a melhor proposta, e estudamos também as hipóteses de contratação direta, né, da dispensa e da inexigibilidade, que são situações em que nós podemos contratar com a dispensa da licitação, né? São situações especificamente previstas lá, né, nos casos de dispensa, nos casos da inexigibilidade, casos de inviabilidade de licitação. Tem situações, por exemplo, de dispensa, que o que você vai gastar com uma licitação é mais do que, o próprio contratação do produto, né, do serviço que você vai querer. Então, às vezes, assim, a lei, de maneira muito sensata, ela traz esses casos de dispensa e de inexigibilidade. Ok? Vamos seguir lá. Unidade 4, na nossa última unidade, nós falamos um pouco sobre os contratos administrativos e falamos também sobre controle da atividade administrativa. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Bom, os contratos administrativos, né, assim, normalmente celebrado após o procedimento licitatório. Vejam bem, né? Por isso que a gente estuda primeiro licitação e depois contrato. Por quê? Se a licitação é um procedimento para você contratar bens ou serviços, a pessoa que ganhar esse procedimento de licitação, ela vai ter direito de quê? Ela vai ter direito de assinar o contrato. O que essa pessoa quer, o que? Assinar o contrato. Então, a licitação ocorre e culmina num contrato administrativo. Tá ok? Essa é a regra. Né? A gente viu que nesses contratos administrativos temos as denominadas cláusulas exorbitantes, ou seja, são cláusulas, né, que, como o próprio nome diz, exorbitantes. Por quê? Porque essas cláusulas não se admitem em contratos privados, elas são exorbitantes, como o próprio nome diz. Trouxe alguns exemplos para vocês lá, possibilidade de modificação unilateral, né, excepção de pledge contratos por 90 dias, em expressão em latim. Trouxe para vocês diversas situações. É uma cláusula exorbitante por causa disso. Né? E por que a gente pode ter cláusula exorbitante no contrato administrativo? Por causa da primeira pedra de toque que nós estudamos, da supremacia do interesse público. O interesse público está acima do interesse meu, Samir Lee. Né? Por que eu dei o exemplo da licitação nas primeiras aulas, né? Da desapropriação, né, de uma eventual casa minha? Porque o interesse público está acima do interesse particular. Então, a gente tem cláusulas, permite-se cláusulas exorbitantes no contrato administrativo justamente por causa disso, pensando no bem comum, pensando no bem da coletividade, pensando no interesse público. Tá ok? Um outro dado importante aqui com relação ao contrato administrativo também é que todos os contratos, e olha que no direito, pessoal, sempre tem exceção. É que eu não estou colocando exceção, tá ok? Então, isso aqui, vamos lá. Todos os contratos administrativos são por prazo determinado, eles têm termo, eles têm prazo. Ou seja, proibição de contratos por prazos indeterminados. Temos exceções, uns podem durar mais, podem ser prorrogados e tal, mas todos os contratos administrativos têm prazo certo. Não é permitido contrato por prazo indeterminado. Tomem nota, porque deve cair, tá ok? Vamos lá. Então, essas observações aí de maneira bem rápida com relação aos contratos administrativos, eu estou me estendendo demais aqui.
E estudamos também o controle da atividade administrativa, né? Como é que a atividade administrativa ela pode ser controlada. Ela pode ser controlada de maneira interna, né? Pela própria administração, pela própria pessoa que está exercendo a atividade administrativa. Exemplo, Samerli, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Lá nós temos nossa equipe de auditores que fazem o controle interno, né? Isso, né? Tomando como exemplo o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Temos também um controle externo, né, que é feito por uma pessoa de fora, né, que não é feito pela mesma pessoa que está exercendo a atividade administrativa. Como exemplo, nós citamos lá o controle parlamentar direto, que é feito pelo Congresso Nacional, e citamos também os tribunais de contas, né, os temidos tribunais de contas, tá ok? E, por fim, estudamos ainda o controle jurisdicional. Óbvio, por quê? A primeira coisa que eu falei com os senhores aqui quando nós começamos a falar é que o Brasil adotou o sistema de jurisdição única, ou seja, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Se é o Poder Judiciário, a atividade administrativa ela está passível de controle pelo Poder Jurisdicional, que é o que nós falamos de controle jurisdicional. E aí nós trouxemos aqui algumas ações, né, que são, não se limita a elas, mas algumas ações que são muito bem lembradas, né, alguns são até remédios constitucionais, imagino que talvez vocês tenham visto isso lá no semestre passado com a professora Soraya, com o professor Joaquim, nas aulas de Direito Constitucional, e a gente trouxe aqui esse rol, esse pequeno rol de ações que, pela sua importância, eu achei por bem a gente colocar, né? O que eu preciso disso aqui? Que vocês saibam palavrinhas-chave com cada uma dessas ações aqui, isso aqui vocês vão levar para a vida, né? Então, o que é uma habeas data? Uma habeas data, ela busca o quê? Assegurar conhecimento de informações ou retificar dados. O habeas data serve para essas duas situações. Conhecimento de informações minhas, da própria pessoa, não é para saber informação de outra pessoa, não. Nem retificar dados para outra pessoa. Então, a habeas data é para isso. Imagine que eu, Samerli, me dirijo-me até o INSS para saber quantos anos eu tenho lá de contribuição, né? E aí o INSS vai e me veda a informação. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com habeas data para me solicitar informações minhas, né? Informações da própria pessoa. Não ficou claro no slide, mas nas aulas ficou claro e eu estou reafirmando aqui. Então, para assegurar, né, essas informações minhas, eu entro com habeas data contra o INSS, contra a autarquia e INSS, e ele vai me fornecer essas informações que me foram negadas. Se estiverem erradas, eu posso entrar com habeas data para poder retificá-las, tá ok? Pois bem, é uma ação não muito utilizada hoje em dia, não. Eu, particularmente, na minha trajetória como advogado, nunca entrei com habeas data, não. Né? Temos o habeas corpus, que aí sim, esse é muito utilizado na área criminal, né? Que ele busca garantir o quê? O direito de ir e vir, que é a nossa liberdade de locomoção, né? Por vezes, a nossa liberdade de locomoção, ela pode ser indevidamente cerceada, né? Ela pode ser indevidamente, de maneira ilegal, interrompida. Então, sempre quando você tem esse cerceamento, essa limitação da sua liberdade de locomoção cerceada, né, você pode entrar com habeas corpus, que pode ser preventivo ou repressivo. Nós estudamos isso lá bem genérico também, mas vocês têm que saber. Então, habeas data é assegurar conhecimento de informações ou retificação de dados meus, da própria pessoa que entra. Habeas corpus, direito de ir e vir. Toda vez que alguém vai preso de maneira indevida, você vai fazer o quê? Entrar com habeas corpus. Temos outros remédios, mas né, habeas corpus é o que a gente traz para os senhores aqui. Temos o mandato de segurança, cujo principal intuito é o quê? Proteger direito líquido e certo, né? Aquele direito de plano. Imagine eu, Samerli, né? Fiz o meu concurso público lá em 2012, fiquei em primeiro lugar da lista, né? E aí a instituição vai e me chama o segundo, e não me chama, né? Eles estão preterindo a minha ordem de classificação. Percebam que o direito é líquido, não precisa de muita coisa para você conseguir provar, você prova só com documento. Direito líquido e certo é isso, você prova de plano, tanto que o mandado de segurança ele não permite audiência, não permite nada disso. É um procedimento que é para ser mais célere, tá ok? Então, o direito líquido e certo, ele visa proteger direitos líquidos e certos. Né? Essa palavra aí vocês vão encontrar. Proteger direito líquido e certo, ok? Mandato de segurança. Fica na memória aí. Vamos lá. Ação popular. A ação popular, ela visa o quê? Anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente ou patrimônio histórico. Né? A palavrinha aí é anular, para vocês não confundirem com a ação civil pública abaixo. Tá ok? E a ação civil pública também visa a proteção desses mesmos direitos, né, que são interesses difusos e coletivos, patrimônio público, né, meio ambiente, patrimônio histórico,
só que ele busca fixar responsabilidades. A ação civil pública, via de regra, ela é feita, quem utiliza muito a ação civil pública é o Ministério Público, né? Os promotores utilizam muito da ação civil pública para buscar responsabilidade no âmbito do município, né? Em razão de desvio de verbos, etc. E tal. Tá ok? Gente, então é isso. Eu vou desligar aqui a minha apresentação e vou abrir aqui para ver se tem alguma. Só um minuto. Prontinho. Pronto. Voltei aqui na câmera. Não sei se eu falei demais. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha antes de passar para o professor Antônio Carlos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se teve alguma dúvida. Doranilde falou que o áudio não está bom. Lu, excelente. Obrigado, Lu Cardoso. Sumerli, teria como aumentar as imagens dos slides? Ah, tá, eu aumentei depois, né? Boa noite, Igor, Doranilde, Jailton, boa noite todo mundo aí. Alice, Estela, Flávia, acho que não esqueci de ninguém, não. Bom, no momento a gente não estou vendo aqui nenhuma dúvida, né? Eu vou, então, passar a palavra para o professor Antônio Carlos, e se nesse meio tempo a gente tiver alguma dúvida, eu vou monitorando os senhores aqui pelo chat, tá ok? Professor Antônio Carlos, fique à vontade. Obrigado, Sumerli. Boa noite a todos e a todas. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Selecionei para vocês nos slides, são poucos slides também, mas as questões das nossas últimas aulas, que é o foco principal da disciplina, né, a comunicação e técnica de redação. Trabalhamos com um pouco de conteúdo gramatical também nessa disciplina, complementando o que trabalhamos na disciplina português experimental do primeiro semestre, né, do primeiro módulo, mas o foco principal aqui é a redação, e aí por isso resolvi aproveitar esse momento para focar mais nas questões das nossas últimas unidades e também discutir um pouco, esclarecer algumas dúvidas ou destacar alguns pontos com relação com relação às atividades, né, que estão agora para esse período, atividade prática, autoavaliação, que já está disponível também, a avaliação online. Então, a gente, caso tenha algumas dúvidas, já respondido para vocês na mensagem, na mensageira do AVA, aqueles que têm encaminhado questionamento, né? Então, mas a gente pode aproveitar esse momento também para esclarecer. Bom, vamos lá, vou iniciar a apresentação aqui. Poderia confirmar isso, Merli, se ele está conseguindo visualizar? Tá sim, Toninho, perfeito. Ok, ótimo então. Bom, vamos lá então. Passando então de forma rápida, né, a nossa disciplina, comunicação e técnicas de redação. Comunicação, né, o termo comunicar, né, ele já tem um radical comum, então comunicar, ele tem a ver com tornar uma informação comum, ou seja, compartilhar, fazer uma interlocução com o outro de forma que o outro compreenda a minha mensagem, nós possamos compartilhar certo conteúdo, certa informação. Então, o nosso foco principal é a comunicação e as técnicas de redação e de escrita. Obviamente, quando trabalhamos com comunicação e com redação, é necessário também trabalhar um pouco com a questão gramatical, né? Bom, eu trouxe então para vocês principalmente os últimos pontos da nossa disciplina, e principalmente aqueles que estão focados mais na redação em si, né? Então, a carta comercial, ela está lá na página 71, destaquei aqui para vocês
fazer uma revisão, dar uma olhada, mas é um texto que tem por objetivo promover aí a interlocução entre uma empresa e seus clientes, né? Então, essa é a carta comercial. Tem uma linguagem mais formal, né? Mas não tão formal como um documento oficial que a gente vai ver um pouco mais à frente. De qualquer forma, é um conteúdo girado, né, que está envolvido ali, relacionado com a área dos negócios, o mundo dos negócios. A circular, né, primeiro o aviso, né, aviso circular. Aviso é um texto mais simples, né, como uma comunicação direta que uma empresa, uma organização comunica algo de forma simples, direta, objetiva. No caso da empresa aqui, nós temos o aviso prévio, que é uma comunicação de rescisão de contrato de trabalho. E no caso do órgão público, avisos diversos, né, sobre, por exemplo, aqui no nosso caso, das instituições de educação, nesse contexto de pandemia. Eu quero colocar um comunicado, um aviso sobre o retorno das atividades, por exemplo. Eu faço um aviso, coloco e publico no nosso portal, faço circular. Com relação à comunicação circular, nos órgãos públicos também costuma se chamar de ofício circular, é uma comunicação que é de interesse de um grande número de pessoas e que ela é produzida em forma de comunicação, de ofício, de carta, e ela é produzida em vários exemplares e distribuída. Isso quando a gente está falando de meio físico, né? Aquela carta encaminhada em papel ou por correio. Mas também pode ser, né, nos tempos atuais, aquela comunicação ou aquele ofício, aquela correspondência distribuída com o mesmo teor para várias pessoas, ou em sistemas online, ou via e-mail, outras plataformas, mas é uma espécie de correspondência que tem esse caráter, né, de comunicar uma informação de interesse comum para vários destinatários. Ofício e procuração estão lá na página 79 do material de vocês, do caderno de estudo da disciplina. O ofício ele é semelhante a uma carta, naquele sentido da carta comercial que nós apresentamos um pouco antes aqui, num slide anterior, mas ela geralmente é muito mais utilizada em empresas, em órgãos públicos ou empresas particulares, mas com caráter oficial, de comunicação oficial. Então, ela é um documento que geralmente tem esse caráter de comunicação de uma forma hierárquica, né? De uma unidade superior para um subordinado. Nos órgãos públicos, atualmente não tem mais esse caráter, uma comunicação entre uma unidade e outra é feita via ofício, né? Mesmo sendo de uma unidade ou um cargo subordinado, né? A procuração você delegar, né, autorizar uma pessoa a agir em seu nome. Então, aí nós temos, no material de vocês também, especifica lá as procurações, procuração simples e procuração... a procuração que ela pode ser feita pela própria pessoa, feita até a própria mão, sem necessidade de ser registrada, e aquela procuração pública, registrada em cartório, né? Depende da natureza, né, da procuração, que vai exigir, então, que ela tenha esse maior grau de formalidade e registro em cartório. A ata, também, o material traz alguns exemplos para vocês, né, que é o registro de um evento, de uma tomada de decisão ocorrida em uma reunião, uma assembleia, por exemplo. Então, ela tem uma característica específica, o material traz para vocês, que é uma redação que precisa ser mais formal, né? Com relação à paragrafação também, diferentemente dos ofícios, dos outros documentos que nós vimos anteriormente, ela geralmente é tratada em texto corrido, único, sem paragrafação, sem parágrafos, sem rasura. Então, inicia o texto corrido, encerra. A característica específica de você iniciar com o local, a data,
quem são os participantes, né? Destaca a pauta, elenca todas as principais discussões e decisões tomadas, de forma resumida, obviamente. O contrato, diferentemente dos outros, eu coloquei um pouquinho mais de detalhe aqui, porque a nossa atividade da semana, eu escolhi o contrato para vocês. O contrato, então, ele se refere a um acordo, né, entre duas partes. E aí pode ter essa finalidade aí de resguardar, transferir, adquirir, modificar. Então, é um acordo entre duas partes. No material de vocês também tem os elementos principais que devem conter no contrato, eu não destaquei aqui, estão lá, né? Como as partes interessadas, o objeto do contrato, as obrigações de cada um, as penalidades, né? O foro, ou seja, qual é o foro para discutir ou dirimir eventuais dúvidas sobre em relação ao contrato. Então, isso tudo está lá no material de vocês. Mas eu destaquei alguns outros pontos aqui para chamar atenção exatamente, né? O contrato, que ele pode ser solene ou não solene. Quando é solene, ele se refere a um acordo com a forma prescrita em lei. Então, aí nós colocamos exemplo o casamento e o testamento, né? Isso é regido por uma legislação específica, então é considerado um contrato solene. Um contrato não solene, então, é quando tem uma fórmula ali prescrita em uma lei específica. Então, nós colocamos aí o exemplo, contrato de compra e venda, pode ser um contrato de prestação de serviços, né? Contratos diversos. Ele pode ser também um contrato principal ou um contrato acessório. Né? O principal, né, como o nome já diz aqui, ele não depende de outro contrato. Então, eu coloquei os dois aqui relacionados exatamente para perceber essa diferença. Um contrato de locação, você vai alugar um imóvel, tem um contrato que é principal. Muitas vezes esse contrato demanda um outro contrato acessório, um contrato de fiança. O fiador assina, né, como garantia, né, para o locatário ali, né, naquele contrato. O contrato também ele pode ser gratuito ou unilateral, ou pode ser oneroso ou bilateral. Então, esse gratuito ou unilateral é quando a despesa ocorre só para uma parte. Então, se você está doando, emprestando ou assim por diante, ele é unilateral. O oneroso ou bilateral, você tem aí, então, os gastos, né, para as duas partes. Por exemplo, compra de um imóvel, por exemplo. Né? Você tem as duas partes envolvidas. Né? O edital, na aula aqui anterior, o professor Samiri já falou aqui sobre o processo de licitação. Edital de licitação é um dos exemplos aqui, né, de editais. Tem os mais diversos tipos de edital, mas especificamente no serviço público. Para aquisição, contratação de serviços, né, isso é feito via licitação, e aí é necessário um edital que defina qual é o objeto a ser adquirido ou contratado, quais são as regras, quais são as condições, né? Então, esse é o edital. Então, é uma ordem oficial, é um aviso, pode ser uma citação, né? Ele deve ter publicidade, né? Ou na imprensa, no portal da instituição, ele precisa ser de conhecimento público, né? De todos os interessados. Então, é um documento que rege certo processo. Um outro exemplo, além da licitação, é o edital que vocês leram, né, para se inscrever para esse curso. Então, ele definia todo o procedimento do processo de seleção, toda a regra, as datas, né, as condições, as vagas, local de oferta do curso. Então, esse é o edital. O convênio é menos comum que o contrato. De certa forma, né, eles têm algumas semelhanças, mas o contrato, ele envolve geralmente uma aquisição ou uma contraprestação, uma prestação de serviço, uma contraprestação,
mediante um pagamento. Então, você contrata a fim de adquirir um produto ou um serviço. Os convênios são acordos de cooperação mútua. Então, as duas partes ou mais partes envolvidas têm interesse nesse objeto. Então, celebra-se um convênio de cooperação entre as duas partes. Então, o convênio não tem finalidade lucrativa, tem uma finalidade social. Então, o contrato ele tem uma finalidade comercial, compra e venda, contratação de serviço, e envolve, então, o pagamento para uma das partes. O convênio pode ter despesas, mas não é um pagamento. As duas partes têm despesas para a execução daquele objeto que é de interesse comum. E aqui, para a gente deixar um tempo, então, para nossas discussões, eventuais questionamentos, né? Eu destaquei para vocês lá no final, não sei se todos tiveram a curiosidade de acessar, de ler, de fazer as atividades lá, na página 107, depois das referências bibliográficas, você tem lá essas atividades auto-instrucionais. São atividades para você fazer de forma autônoma e elas revisam todo o conteúdo. A primeira parte delas lá tem o conteúdo gramatical, né, foram as primeiras aulas da nossa disciplina, e depois revisa todo esse conteúdo que eu passei para vocês aqui, com algumas questões. Aí é interessante, eu coloquei aí no slide para vocês, que é recomendável que vocês façam antes de fazer as atividades. Já liberei para vocês hoje, né, a avaliação online, mas recomendo que façam as atividades, acessem lá, peguem o caderno didático de vocês e façam essas atividades, que elas vão revisar todo o conteúdo. Então, nossas avaliações ali, elas giram em torno do conteúdo todo trabalhado na disciplina, e eles estão bem sintetizados, né? Essa atividade, ela aborda e revisa todo o conteúdo trabalhado. Falei que ia falar com vocês também aqui, né? Além da nossa avaliação online, né, que já está disponível com 20 questões, e você precisa estar atento aí para o prazo, né, 1 hora para você realizar a avaliação. Então, reserve um momento aí que você tenha 1 hora disponível para sentar e fazer a avaliação. É semelhante ao que vocês já fizeram no módulo anterior, mas é só reforçando mesmo. A autoavaliação também, né, já está disponível. E o trabalho, né, o trabalho dessa unidade 4, que é um contrato, eu coloquei para vocês a instrução de vocês fazerem em duplas. Daí recebi nas mensagens lá do AVA uma série de questionamentos, né? Várias pessoas questionaram, procurei responder a todos, mas vou comentar alguns aqui que talvez sejam dúvidas de outros que não perguntaram. Eu coloquei para você fazer em dupla, alguns perguntaram se poderia fazer individualmente. Então, embora a instrução fosse para fazer em dupla, eu possibilitei, permiti que fizesse individualmente, então não há problema. Se você quiser fazer individualmente, pode fazer, isso não é problema. Perguntaram também que, no caso de fazer em dupla, se os dois precisariam postar o trabalho lá. Isso facilita na hora de corrigir, que eu vou acessar o nome da pessoa no AVA lá e já vou encontrar o trabalho e atribuir a nota, mas não é indispensável. Um dos dois postando, eu posso baixar e atribuir a nota. É fundamental que o trabalho tenha o nome dos dois, né? O trabalho tenha a identificação dos dois, para que eu consiga baixar o que um postou, fazer a avaliação e atribuir a nota para os dois. Não há, se os dois postarem, facilita na hora de corrigir. Isso não é um problema, não. Só um minutinho, só virei tomando água também, deixa eu tomar água aqui. Uma outra questão que perguntaram também se o contrato precisa ser necessariamente algo envolvendo a própria pessoa, com o nome da pessoa mesmo ali, ou dos dois da dupla como integrantes ali, as partes envolvidas no contrato. Isso não é necessário, você pode fazer ali os dois como contratantes de um serviço, os dois como prestadores do serviço, ou um como contratante, o outro contratado. Ou você pode criar personagens ou empresas ou personagens fictícios. Não é problema, não. O importante
é estar atento lá para o que é fundamental em um contrato. E aí, só ressaltando, né, não abordei muito com vocês aqui as questões gramaticais, trabalhamos um pouco no módulo passado em português instrumental e nas primeiras unidades, mas o essencial aqui é você estar atento para a linguagem que é requerida nesse tipo de comunicação oficial. O material trabalha com comunicação empresarial e oficial, né? Porque também o curso de vocês ele tem aí como, digamos, perfil do egresso ali a possibilidade de atuação em órgãos públicos ou privados, né? Então, o material trabalha com comunicação nesse âmbito empresarial e no âmbito oficial, no âmbito das instituições governamentais. De qualquer forma, esse tipo de comunicação requer uma linguagem formal, né? Seguindo os padrões aí da norma culta da língua portuguesa, seguindo as regras gramaticais, né? Evitando erros, gírias. Então, uma atenção para a linguagem, né? A linguagem formal desse tipo de documento, isso é fundamental. E também uma redação clara, né? Informação clara, evitando excesso de forma mais direta possível. É um texto, tipo de texto diferentemente de outras redações, um texto literário, por exemplo, que você coloca ali de forma mais emotiva, dá uma maior liberdade de você escrever, de você inverter a ordem dos fatos, né? Em uma comunicação oficial, é fundamental que você siga aqueles elementos que constam, né, desse gênero, a característica do gênero. Um ofício, uma ata, um contrato, há certos elementos que são imprescindíveis. Então, é estar atento para essa forma, para esses elementos que compõem ou que são necessários ou fundamentais nesse tipo de comunicação. Bom, basicamente era isso. Vou verificar aqui se tem alguma questão. Sumerli, você estava lendo aí? Identificou alguma questão específica? Até o momento não, professor. Tem alguns questionamentos aqui com relação ao direito administrativo. Aí, se você quiser encerrar, eu vou respondendo. Pode ser que eles façam algum questionamento nesse meio tempo Ok. também. Eu vou acompanhando aqui também na transmissão, né, os comentários. E se tiver alguma questão específica para mim, eu vou ler os comentários que estão todos aqui enquanto você responde. Se tiver alguma direcionada também, eu volto e respondo aqui. Pode ficar à vontade. Tá ok, professor. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu subir tudo aqui. Vamos lá. Só um minuto. Nossa, tem bastante. Eu respondi aqui a pergunta pelo chat mesmo da Carla Fernanda. Um abraço, Carla. Eu acho que ficou claro, né, Carla? Essa diferença, eu particularmente, eu nem entrei nesse mérito, não, né? Alguns autores, eles diferenciam atos de fatos, né? E a diferença é basicamente essa que eu coloquei para vocês aí, né? Que um deles prevê vontade humana, participação humana, né? O outro é a morte, né? Que eu coloquei para vocês aí, são situações, atos que depende de vontade humana. Mas nem todos os autores eles fazem essa distinção, sabe? Alguns autores fazem essa distinção, nem todos. Então, assim, o ato ele prevê vontade humana e o fato é qualquer fato da vida, né? Que tem algum tipo de consequência no âmbito jurídico. Aí eu dei o um exemplo para vocês aqui do ato administrativo, né? E do fato administrativo. Né? Se ficar alguma dúvida aqui, vocês podem colocar, mas é basicamente isso. Isso aí não vai ser objeto de cobrança, não, até porque não existe uma doutrina que fala, que faz essa distinção, sabe? Assim, não são todos os autores que diferenciam atos e fatos. Mas no direito, de uma forma geral, é isso, né? Um deles prevê uma vontade humana, o outro não.
O William fez uma pergunta bem interessante aqui, ó, Samerli. A respeito do agente público, eu queria saber se uma pessoa terceirizada, né, que presta serviço no órgão público, ele é um agente público. Olha, veja bem, depende muito da função que ele exerce. Se ele exerce atividade administrativa, ele é agente público. Né? Por exemplo, o mesário, principalmente para fins penais. O mesário. O mesário, você está ali designado temporariamente, você não tem outro vínculo, você está exercendo uma função pública, você é gratuito, né? E você é considerado um agente público naquele momento. Você pega, por exemplo, às vezes no fórum, é muito comum você ter pessoas que trabalham ali na secretaria que vêm de empresas terceirizadas. Aquela pessoa é um agente público, porque ela está exercendo uma função pública. Inclusive, se ela, né, ela pode ser ré em determinados crimes, como corrupção passiva, corrupção ativa, né? Então, assim, ela pode ser agente público. Então, vai depender muito. Né? Por exemplo, a pessoa que ela trabalha na limpeza de um órgão público como terceirizado. Nesse caso, a função que ela está exercendo não é uma função pública. Né? Então, consequentemente, não seria um agente público. Tá, ok? Então, aí vai depender muito da função que ela está exercendo. Se essa pessoa, independentemente de ser terceirizado, de se está sendo remunerado ou não, se ela está exercendo uma função pública, ela é considerada um agente público. Tá, ok? Inclusive para fins criminais. Tá, ok? Sumerli, Oi, professor. há uma pergunta aqui, eu vou responder uma parte, se você tiver algo para complementar, porque o conteúdo é contrato, e você abordou um pouco de contrato, e também é o tópico que eu pedi que o pessoal fizesse um trabalho para essa semana. A Dona Nilde pergunta aqui, né? Vamos ver se foi a Dona Nilde, eu passei aqui, já perdi. Mas era aqui, o contrato gera multa se não forem cumpridos os requisitos, qual é? Então, do ponto de vista da redação, você precisa escrever estando muito atentos a todos os requisitos, né? Deixando muito claro, a redação muito clara de qual é o objeto, né? Se for uma aquisição, se for uma aquisição, qual é o objeto, qual é a descrição, especificar bem esse objeto que está sendo adquirido. Se for um contrato de serviço, por exemplo, né? Em que condições esse serviço deve ser prestado, em que prazo, né, quais são as características, e com uma redação muito clara, não deixando ambiguidade, né, para margem para interpretações diversas. Então, uma redação clara, atento ali para evitar ambiguidades. E com relação à pergunta aqui sobre as penalidades também, isso precisa estar muito claro no texto do contrato. Caso alguma regra não seja cumprida, qual será a penalidade, né? Como que isso será aplicado? Então, falando do ponto de vista da escrita, da redação, da produção do documento. E aí, se o Meli tiver mais alguma coisa a complementar, pode ficar à vontade. Sim, professor. Na verdade, não existe uma modalidade de contrato que prevê multa, né? Todo contrato ele pode prever uma multa no caso de descumprimento. Né? Essa multa, se vocês vão estudar isso provavelmente no semestre que vem, em direito civil, né? Chama-se cláusula penal. Né? Vocês vão pegar modelos de contrato aí na internet para vocês fazerem e vai falar da cláusula penal, né? Então, vocês podem inserir uma determinada multa no caso de descumprimento, né? Mas não existe um contrato específico que esteja um contrato que prevê multa, né? Às vezes a gente tem no processo tem algumas multas chamadas de astrentes, né? Mas na parte contratual é chamada de cláusula penal, certo? Então é isso. Né? Não tem um contrato específico, não, sabe? Assim, que prevê a multa. Você pode prever a multa em qualquer contrato. O que o professor Antônio Carlos colocou, e é isso mesmo, né? Todo contrato ele tem que ter essa identificação das partes, né? Fulano de tal, brasileiro, casado, não sei o quê, residente domiciliado, CPF, tal, 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 tal. No material, né, que o professor disponibilizou lá, deve ter esse material todo, o objeto contratual, né, outra parte indispensável também, o que você está fazendo, está comprando um carro, uma moto, está vendendo, contratando um serviço, como que ele vai ser prestado, você tem que discriminar muito bem isso, né, as responsabilidades, né, enquanto tem que prestar, vou contratar uma pessoa para poder pintar a minha casa, né, qual é o prazo que vai pintar a casa, né, seja por um lado a pessoa, é o tal do contrato bilateral que o professor colocou, né, que o professor põe direitos e obrigações para os dois lados.
Eu vou pintar a casa, não vou receber o salário. Em quanto tempo? Como que eu vou pintar? Né? E como que eu vou receber? Né? Então, assim, você tem direitos e obrigações dos dois lados. Então, a sugestão aí é para discriminar bem, de maneira clara, como o professor colocou. Uma proposta legal, muito bacana, sabe? O contrato, a gente até conversou sobre isso, dos documentos, qual seria mais interessante. E o contrato é algo assim para vocês terem proximidade, né? Como que funciona, né? Como que é. Ele tem que estar muito bem claro, objetivo e com os requisitos principais. Você pode inserir uma multa ou não, né? Eu contratei um fulano de tal para poder pintar a minha casa. Né? Se a pessoa não pintar, né, você fala, vamos colocar uma multa aqui se não entregar no prazo. Então, você pode prever uma determinada multa aí sem problema algum, tá certo? Na prática, tem multas abusivas não podem ser aplicadas, né? Mas acho que o professor não vai entrar nesse mérito aí, não, porque isso aí seria aulas e aulas de discussão para discutir a abusividade ou não de uma determinada multa. Se tiver dúvida, vocês podem ir colocando. Eu estou seguindo a ordem aqui. Então, acho que eu respondi o William. Não sei, William, se ficou claro. Se não ficou, você coloca no chat aqui que eu vou descendo e a gente continua falando sobre essa questão aqui do terceirizado que você colocou. Depende da função, tá ok? Respondi a questão do ato e do fato aqui, da Carla. Vamos ver o que mais tem aqui. Essa mesma lógica que eu vou digitar. O Eliel coloca aqui, prorroga a data da prova, a maioria trabalha e o estudo não dispõe de tempo. Então, essa questão de prorrogação é difícil para a gente, por quê? Porque o curso ocorre em módulos, então se a gente atrasar um, uma data nossa aqui, a gente tem que atrasar até o final, talvez vocês fiquem sem férias, né? Então, a gente prorrogar a data, não sei. Talvez a gente dá alguns dias a mais para ver que alguém colocou aqui embaixo para atividade aplicada, porque a gente tem que encerrar, estou com um cronograma aqui, ó, no dia 5 de setembro tem que estar tudo encerrado. Né? A gente coloca a avaliação online antes da avaliação semestral por uma questão de lógica. Né? Você vai estudar para uma avaliação que tem menos pontos, e aí depois você vai fazer uma outra avaliação, né? Que é a avaliação semestral, que vale um pouco mais de ponto. Então, essa sequência lógica aqui, ela é pensada nisso, sabe? A gente pode até entrar, né, se for o caso aqui, dar uns dias a mais aqui até o final da avaliação online para atividade aplicada. Por mim não tem problema não. Quando chegar nessa, acho que alguém pediu essa para postergar aqui. Quando chegar nessa pergunta aqui, nesse questionamento, eu converso com o professor Antônio Carlos, a gente vê se tem essa possibilidade e a gente decide aqui daqui a pouco. Mas, infelizmente, assim, a gente prorrogar a data, né, passado o dia 5 de setembro, não tem como, sabe? Que é onde acaba a avaliação semestral. Eu, particularmente, eu acho que vocês devem manter isso, do dia 27 ao 31, né, avaliação online, autoavaliação, e logo depois a avaliação semestral, até por uma questão de organização de estudos. Né? Se a gente deixar embolar tudo e colocar tudo até o dia 5 de setembro, eu acho que pedagogicamente para vocês não vai ser legal, não. Fiquem tranquilos, embora seja muito conteúdo, eu optei por não fazer recorte, por deixar um conteúdo mais completo, mas a prova não está difícil, né? A avaliação online já são 10 questões, bem tranquilinha, múltipla escolha de A a D, e a avaliação semestral já fiz ela também, são 20 questões, certo ou errado. Então tá bem tranquilo, não tem pegadinha, sabe? Eu disponibilizei para os senhores nas unidades também material de apoio, aquele material de apoio lá fui eu quem escrevi, certo? Então, assim, ele tá bem redondinho, sabe? Assim, né? Embora vocês tenham limitação, acho que eu coloquei 2 horas para vocês, lá, depois vocês confiram lá para fazer as provas. Embora ele tenha essa limitação de horário lá, vocês podem estar com o material do lado, podem consultar, Ctrl F, né? Então, acho que não vai ter grande problema não, tá ok? Eu sei que é muito conteúdo, mas a profundidade que eu, né, coloquei para cobrar, né, nas questões, ela tá mais tranquila. Eu não estou cobrando um nível profundo não, tá ok? A Genilza comenta aqui sobre a questão da resenha, né, que teve bastante dificuldade. Então, gente, ó, eu não recebi nos fóruns nenhuma pergunta com relação ao que era uma resenha crítica. Né? Alguns colegas me mandaram mensagens perguntando, Samerli, estou com dúvida, me explica como que é. E eu expliquei. Né? A gente tem duas formas de interação, né? Assincrônicas, né? Que é o fórum, que eu sempre respondo num prazo máximo de 24 horas, normalmente entre uma, duas vezes,
E aí, né, aqueles que ninguém, no fórum ninguém perguntou, que era uma resenha crítica, e também aqueles que perguntaram nas mensagens privadas, né, umas 7, 8 pessoas perguntaram para mim como que é, e eu dei as orientações, né? Então, assim, bem, não tem muito segredo também, não tem pegadinha. Eu dei lá, acho que 2 ou 3 artigos para vocês lerem, e é praticamente fazer um resumo daquilo lá, e no final você coloca uma crítica com relação ao nepotismo, né? A quantidade de nepotismo que existe atualmente, né? Nepotismo cruzado pode ser algo que vocês encontrem também, que eu não posso indicar meu tio, um deputado não pode indicar os parentes dele, aí eles trocam. O que eles fazem? Não, o deputado X indica os parentes do deputado Y, o deputado Y indica os parentes do deputado X, né? O tal do nepotismo cruzado. Mas não tem segredo, não. O que eu vou avaliar em vocês lá é o quê? É se vocês sabem o que é o nepotismo, né? O que é o nepotismo, né? É isso. Qual o princípio que o nepotismo viola? Qual ou quais princípios que isso aí você encontra lá em qualquer um dos artigos que eu disponibilizei para os senhores? Então não tem muito segredo, sabe? Não tem pegadinha. Eu não quero que vocês façam um trabalho também, né? Que condizente, assim, eu sei que todos aí, a grande maioria trabalha, é um curso de distância, então não vai ter um rigor excessivo. Agora, assim, eu preciso de um trabalho bem escrito, organizado, nós estamos no curso de Direito, né, no curso de Técnico em Serviços Jurídicos, então eu preciso de algo organizado, né, então é basicamente isso, tá ok? Pega aqueles tópicos lá, coloca, escreve direitinho, o que é o nepotismo, é, os princípios que foram violados, o nepotismo é permitido no Brasil, não é? É tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo com relação a isso aí. E assim, sempre que tiver dúvida, a gente tem os meios de interação, né? Que são os fóruns e as mensagens, o e-mail, né? Pelas mensagens privadas lá, a gente recebe e-mail também. Então, toda vez que tiver dúvida, vocês colocam, né? Alguns alunos reclamaram com relação ao prazo, o que a gente fez? Com relação ao trabalho ser muito grande, eu diminuí o tamanho do trabalho e diminuí a quantidade de laudas também, posterguei um pouco o prazo. Então, não tem segredo não, sabe? Assim, isso aí a gente vai conversando, né? Talvez tenha faltado um pouco de comunicação, se vocês tivessem, todos tivessem de dificuldade, tinha conversado comigo, a gente poderia ter diminuído, explicado, Samir, explica melhor aí o que é uma resenha crítica, né? Então não tem muito, não, né? Não tem muito segredo, não. Enquanto você dá uma olhada aí nos comentários e perguntas, só um comentário breve aqui. A Dona Nilde colocou um comentário aí de que encaminhou parte do trabalho por e-mail e postou parte. Eu entrei, enquanto você falava, estava checando aqui no ABA, e não consta nesse trabalho da unidade 4 o envio. Então, Dona Nilde, você pode entrar lá na tarefa e postar o trabalho completo lá sem problema nenhum. Não consta o envio, não. Então, em vez de deixar só a parte que você mandou por e-mail, entra lá na tarefa da unidade 4 e posta o trabalho completo. Sim, sim. Esse envio pelo AVA ele é importante para fins de registro, viu, Dona Nilde? E até para o professor lançar a nota. Então é importante que encaminhe pelo AVA mesmo, tá ok? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. A Flávia fala que realmente é muito conteúdo, mas pode ficar tranquila, assim, sabe? Leia realmente, gente, ó. O curso de Direito não é simplesmente, né? A gente não está passando a mão, assim, a gente não tem interesse de fazer pegadinha, nada, mas assim, a gente quer que vocês, né, tenham um conhecimento agregado. Então, realmente, a gente está. O nível de exigência nossa ele não é tão grande, mas ele também não pode, a gente não pode abrir mão da qualidade do curso, né? Então, assim, realmente é muito conteúdo, mas como eu falei, as avaliações elas não vão ser com aquele nível de profundidade que eu coloquei nos conteúdos, não, tá ok? Acho que vocês não vão ter problema com isso, não. Tem que estudar, ter uma noção, pegar aquele material lá que eu coloquei de maneira resumida, nos tópicos lá, no material complementar, aquilo ali vai ser suficiente para vocês fazerem boas avaliações. Vamos lá. O Valdeir fala que essa questão do tempo também de noite, tal, a gente sabe que é complicado. Eu estou fazendo um curso online agora também, uma pós-graduação, acabei sendo reprovado na disciplina porque eu não tive condição de entrar, né? Eu vou ter que fazer a recuperação dela depois, não tem jeito.
É assim mesmo, a gente tem que ir se reinventando, né? A gente que tem família, às vezes tem filho, trabalha, não é fácil, né? Mas, assim, dentro do possível, a gente está aqui para auxiliar, não é para tentar, né? Assim, a gente quer que todo mundo conclua o curso, mas, por outro lado, a gente precisa de exigir um pouco também para não perder que é a questão da Dora News, que coloca aqui a questão da multa, que a gente já explicou, eu e o professor Antônio Carlos, não sei se ficou claro, vou ver se tem mais alguma pergunta dela aqui embaixo. Ele coloca sobre a resenha crítica, ninguém está sabendo fazer. Cabo e referências contam como laudos. Gente, ó, eu coloquei, algumas pessoas me perguntaram, fizeram essa pergunta por e-mail, se capa e referências contam. Pode contar, não tem problema, é porque assim, a gente coloca um número mínimo e um número máximo, com o intuito de que vocês tenham alguma referência, né? Porque senão a pessoa vai me entregar um trabalho de meia página, né? Uma página. Então, entre 5 e 10, pode contar capa, pode contar referência, não tem problema não. O que eu quero é que vocês pesquisem o assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto corriqueiro, né? É um assunto que, infelizmente, acontece muito no nosso dia a dia, né? Que é fulano indicando, né? Como eu falei no nepotismo privado, né? É, é, prefeito indicando parente para cargos públicos, sendo que não é possível em determinadas situações. Basicamente isso. A análise crítica que eu quero de vocês é isso, sabe? Então, assim, realmente é uma prática que, infelizmente, tal, acontece muito, tal, né? Que eu quero que vocês saibam o que é, né? Por que que não pode, né? Já estou adiantando aqui que não pode, né, e explicar, né, assim, a despeito da lei, né, da legislação, proibir, inclusive tem uma súmula vinculante do STF proibindo a prática de nepotismo. Infelizmente, a despeito disso tudo, essa não é a nossa realidade do Brasil, a cultura do brasileiro não é essa. Isso é uma crítica, pronto, acabou. Não quero muito mais que isso, não, tá ok? O que eu quero é que vocês reflitam sobre o tema, né? O que é nepotismo? Vocês vão saber, ó, é nepotismo, beleza, né? Isso, nepotismo é isso. Viola algum princípio, daqueles tópicos que eu fui colocando lá, que eu não estou com eles aqui agora, mas vocês vão seguindo. Viola, viola. É permitido no Brasil? Não é, né? Poxa, então se a gente tem, né, uma normatização falando que não pode, por que acontece tanto no nosso país? Infelizmente, né? Acontece muito a cultura, né? Da corrupção do país. O que eu quero despertar em vocês é isso, é que vocês, né, vejam que, infelizmente, isso tem que acabar, né? Enfim, basicamente isso. A resenha crítica é isso. Eu não quero simplesmente que vocês coloquem lá, falem assim, isso, não sei o que, não sei o que. Eu quero que vocês critiquem, falem alguma coisa, sabe, a respeito disso, né? É isso que eu quero. Eu não quero que vocês simplesmente leiam e arrotem, né? Desculpa a expressão, o que vocês leram. Eu quero, sei lá, faz lá 4, 5, 6, 7 linhas de uma análise crítica, talvez menos, mas critiquem, critiquem. É isso. No direito a gente tem que aprender a criticar, tá ok? Aqui a Dora News coloca que... Ah, não, peraí. Explica a resenha crítica. Eu acho que se eu não já respondi aquele se ficou faltando alguma coisa, vocês colocam para baixo aqui que eu vou continuando falando. Eu continuo falando. Dora News fala aqui, Toninho, que ela fez 3 PDFs no trabalho seu. Aí eu não sei, eu acho que tem um site que chama PDF 24, se não me engano, que você consegue juntar eles todos, Dona Nilde. Tem alguns outros. I Love PDF, PDF for You. Tem alguns sites, né, que você consegue fazer isso. Vou procurar um aqui. Se tiver, eu coloco lá no comentário para vocês aqui. Tá ok, professor. Obrigado. Deixa eu seguir aqui, gente. Espera aí. Vamos lá. Aqui, ó, Alexandre coloca aqui, ó, tá vendo? Alexandre já faz uma análise crítica, Alexandre Teixeira. Um abraço, Alexandre. A essência do brasileiro é corrupta, por isso tanto nepotismo espalhado. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês despertem o interesse crítico por tudo no direito, não só por esse tema. Tudo que vocês analisarem, falar assim, todo instituto que vocês analisarem, eu quero que vocês critiquem, certo? É isso que a intenção do trabalho é essa, é despertar essa análise crítica de vocês. Porque a legislação, ela é feita, via de regra, por quem? A legislação, ela é feita pelo Congresso Nacional. Mas, assim, não sei se os senhores se lembram, mas nós já elegemos um palhaço declarado, né? Porque não declarado tem vários lá,
mas nós já elegemos um palhaço declarado como deputado federal, que foi o Tiririca. Né? Não estou aqui questionando a capacidade dele, não é isso. Mas ele era um palhaço, as propagandas eleitorais dele eram no sentido de que ele ia lá pegar o dinheiro dele, tá? Era ridículo, né? Então, assim, quem são as pessoas que fazem as nossas leis? São essas pessoas que nós estamos lá, que nós colocamos lá no Congresso Nacional. Então, assim, é complicado, sabe? Assim, o que eu preciso é que vocês critiquem. Tudo, passem a criticar. Não é porque é uma legislação que ela tem que ser seguida, é claro, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Já dizia o ditado. Mas o que eu preciso é que vocês critiquem, né? Porque a legislação ela tem que ser mudada, né? Às vezes, em determinadas situações a gente precisa mudar, tá ok? Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó, a gente tem o prazo de estabilidade do servidor público que está previsto na Constituição é um e na lei é outro, sabe? Então, você olha para você ver que incongruência, né? Assim, quem fez a lei tinha que, no mínimo, saber o que está escrito na Constituição, né? Vocês estudaram lá com a professora Soraya aquela questão do controle de constitucionalidade, né? É, todas as leis, obrigatoriamente, elas têm que obedecer à Constituição, porque a Constituição é a nossa lei maior, é a nossa lei fundamental. A disciplina do direito mais importante é o direito constitucional, porque é da Constituição que se derivam todas as demais normas. Né? Então, aí simplesmente o sujeito vai e faz uma lei que está em descompasso com a Constituição. Né? Então, assim, são críticas como essa que a gente espera que vocês façam, sabe? Isso no âmbito municipal, né, quando você pega a Câmara de Vereadores, é muito mais evidente. Né? Você vê, por exemplo, legislador, você vê, vereador legislando, fazendo lei municipal sobre assunto que não pode. Por quê? Porque você tem uma pirâmide que tem que ser obedecida. Né? Uma lei municipal ela tem que estar de acordo com a Constituição. Qualquer normativa tem que estar de acordo com a nossa Constituição. Então, a gente precisa, num curso de direito, fomentar essa análise crítica, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Postei lá nos comentários para vocês. Um dos aplicativos que eu uso é bem fácil, bem intuitivo. Você pode juntar dois PDFs, separar. Bem fácil de usar. Benigno, assim, agora sim, aprendi o fato, que é, de fato, que é nepotismo, sim. Tá. Que é, assim, é algo bem corriqueiro, né, Benigno? Assim, você vai ver que, infelizmente, no nosso país tem muito. Flávia, fiz a resenha crítica baseada em outros trabalhos e coloquei referências. Só agora que ficou claro para mim, mas já enviei. Tem como refazer e enviar outro trabalho? É, eu não sei se tem como refazer. Eu vou verificar se tem como mandar novamente. Flávia, faz o seguinte, me manda um e-mail, por favor, e aí a gente resolve essa situação sua específica, tá ok? Se for o caso de trocar por um arquivo novo, se você quiser. Você verifica com o pessoal técnico lá, porque acho que para isso ou você tem que mudar a configuração e permitir mais de um envio, ou então precisa excluir o que ela enviou. Sim. Me manda, se você realmente quiser enviar um outro trabalho, Flávia, me manda um e-mail, que aí a gente vê o procedimento que tem que ser feito, eu vejo junto com a TI como é que a gente coloca, tá ok? Doranilde, muito importante, sim, municipal, estadual, religioso, isso. Obrigado, Patrícia, agradecendo aqui, Toninho, pela explicação nossa, foi uma explicação de excelência, a gente agradece. Eu confesso que hoje eu até, nem cheguei a falar com o professor Antônio Carlos, não, mas hoje eu não passei muito bem e até pensei em desmarcar, porque hoje não foi um dia muito bom para mim, não, questão de saúde mesmo, mas por como a gente já tinha, né, aberto compromisso com vocês, nós estamos aqui. Peço até desculpa por talvez não tá dando o melhor de mim na hora de hoje, porque realmente eu tô com a cabeça doendo um pouco. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Patrícia, queria redigir outro trabalho depois da explicação, que pena. Se você quiser mandar um outro trabalho também, Patrícia, vamos botar essa mesma postura aí, né? Me manda um e-mail que a gente vê o que pode ser feito, tá ok? Doranilde, valeu, professor. Eliane, sobre os princípios da Constituição, a impessoalidade, artigo 37. Você quer que, eu não entendi, você quer que a gente fale um pouco sobre ele, Eliane? Vou falar de maneira bem geral aqui, né? A impessoalidade é o quê? É que o administrador público ele não pode ser pessoal. Ah, sim, nepotismo, exatamente.
O nepotismo vai contra a impessoalidade, né? Porque você não pode... você tem que tratar as pessoas, né, de maneira impessoal. Você não pode nem favorecer e nem prejudicar as pessoas, tá ok? Por isso, por exemplo, ó, você vê licitação. Um dos princípios que embasa a licitação também é a impessoalidade. Por quê? Porque você vai procurar ali a melhor proposta, né? Com base de maneira impessoal. Né? Você cria os critérios de maneira impessoal. Se a gente não tivesse uma licitação, por exemplo, seria para contratar bens ou serviços, né? Comprar bens ou serviços, contratar serviços, dificilmente a gente conseguiria respeitar esse princípio da impessoalidade nesse tipo de compra ou contratação. Aí, ó, Doranilde colocando, tá vendo a Tiririca, tá vendo Alexandre Frota, sabe, assim, sabe, eu não tô criticando a pessoa, não é isso, sabe, mas, assim, a gente tem que fazer essa análise crítica, sabe, né, assim, poxa, brincadeira, né, assim, há pouco tempo atrás, eu lembro que eu fiz até uma brincadeira com o Romário, né, mas disse que Romário foi uma das pessoas mais atuantes, né, lá dentro do Congresso Nacional, né, então, assim, mas a gente tem que fazer isso. Né? No caso de Tiririca, era um absurdo, né? As propagandas eleitorais dele, né? Ele só falava que ia lá pegar o dinheiro dele. Você sabe né? O deputado faz? Não, eu também não sei não, mas eu vou entrar lá para saber. Né? Então, assim, é ridículo uma situação dessa, sabe? Assim, como dizia o ditado, é rir para não chorar. Né? Então, vamos lá. Geniuso, Lacerda. E o prazo também quero mudar algumas coisas no meu. Está pronto, mas não gostei ainda. Bom, deixa eu dar uma olhadinha, que a gente já resolve essa questão da atividade prática. A atividade prática está prevista para até hoje, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou permitir mais de um envio, né? Na atividade prática, colocar para permitir 2 envios, no meu caso, e vou estender ela até o final, até o dia 31 de agosto. Porque aí resolve, acabando a reunião aqui, eu já faço as configurações. Permitir mais de um envio, e estendê-la até o dia 31/8. Eu peço vocês que coloquem isso aí, comuniquem com os colegas, tá ok? Também eu vou mandar um e-mail também, mas comuniquem com os colegas, e vou colocar as observações lá. Então, vou permitir mais de um envio na atividade aplicada, né, de direito administrativo, e vou prorrogá-la até o dia 31, tá ok? Seria hoje, né, o prazo limite, coloca até o dia 31. E aí vocês conseguem, para quem quiser refazer, aí fica liberado. Vou considerar a última postagem, tá ok? Para fim de avaliação. Eu já havia prorrogado a minha atividade até o dia 29, como ninguém questionou, pediu outro prazo, eu vou deixar o dia 29 mesmo. Se eu fico 31, o meu fica dia 29, ok? Tá ótimo, professor. Isso, professor. Bom, valeu, William. O William está agradecendo aqui. Patrícia, Jailton. Um abraço, Jailton, também. Um abraço para todos. Bom, gente, aqui nós não temos mais perguntas, né? Se vocês tiverem mais alguma questão, né, coloquem aqui para gente. Senão, a gente já caminha para o encerramento. E é basicamente isso. Acho que não, né? Bom, temos aqui agora 27 pessoas assistindo. Começou com um pouco, que bacana, né? Vamos ver se a gente consegue mais. Estamos analisando aí também a possibilidade, né, mais para frente, da gente fazer mais encontros presenciais, né? Talvez, assim, agora com um número um pouco reduzido, a gente consiga fazer um encontro via Google Meet, né? Tem alguns encaminhamentos para serem feitos, mas talvez a gente consiga fazer dessa forma também, né? Quando é muitas pessoas, talvez dê bagunça, barulho, não sei se vai dar certo. Mas a gente vai estudar também a possibilidade de a gente fazer um bate-papo depois também via Google Meet. Com o tamanho da turma é possível, né? Só tem que estabelecer algumas regras lá, né? Todo mundo deixar o microfone fechado, pedir lá para falar, tem que estabelecer umas regras para não tornar muito confuso, muito bagunçada a conversa. Mas com esse número de alunos da turma, dá para fazer. Sim, sim. Então, acho que a gente pode pensar nisso aí também e ter momentos maiores de interação dessa aqui, né? Como a gente está tendo aqui agora. Professor Antônio Carlos, a Flávia Nascimento pergunta aqui, prorroga também, senhor Antônio? Imagino que a questão da atividade aplicada. Não tem problema não, posso ir lá e alterar para o dia 31 também, não posso estender mais do que isso, porque nós temos
as provas, avaliações e o prazo para fechar. Mas até 31 não é problema. Olha, tá ótimo, então. Aí nós temos aqui a Eliane falando, poderemos ver nepotismo na família Bolsonaro? Eu não vou entrar nesse mérito, não, sabe? Porque senão as pessoas, eu sou partidário, né? Tenho as minhas críticas de todo e qualquer governo, mas e vocês, agora que vocês já sabem o que é nepotismo, eu deixo aí para vocês, viu, Eliane? Saber se houve ou não nepotismo, né? Para mim está muito claro, mas eu prefiro não manifestar, né? Não estou falando que é claro que tem o nepotismo ou não, mas, enfim, né? Deixo para vocês fazerem essa avaliação. E quem sabe um dia, numa mesa de boteco, a gente possa falar um pouco sobre isso, que aí não é um ambiente formal. O Jailton fala que os textos foram interessantes, aí que legal, né? A gente tem muita coisa no direito, muita coisa boa para trabalhar, sabe? Muita coisa que fomenta essa análise crítica sua. E a intenção nossa é que todas as disciplinas a gente possa estar trabalhando com bons textos. Tanto que tem um deles lá, não sei se vocês perceberam, que é do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, hoje é ministro do STF, né? Eu tenho 2 livros dele, um livro dele muito bom, um livro grosso, né? Direito Constitucional. Por muito tempo ele foi uma das maiores referências que se teve no direito constitucional. Foi esse livro de Alexandre de Moraes. Aí, Alexandre aqui, ó, por ironia, Alexandre Teixeira fala aqui que até o dia 31 ficou bom. Patrícia agradeceu ao professor Toninho, que Toninho, muitos anos de poder, pouquíssimos projetos aprovados. A Eliane, realmente. Vamos ver, né? Vamos ver que como é o importante, a gente tem que torcer. Né? O governo que está lá, a gente tem que torcer para dar certo. Né? Apesar das críticas que a gente espera que tudo dê certo. Milícia, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui não. Bom, pessoal, eu acho que é isso, sabe? Então, mais uma vez, mandar um abraço para todo mundo aqui, né? Acho que não esqueci ninguém. Abraço, Bruna, que eu não tinha falado, Bruno Lucrécio, Eliane, Alexandre, todo mundo aqui, tá certo? Eu agradeço aí aos 30 colegas que estão aí participando desse momento com a gente agora e estamos à disposição lá no fórum de discussão. Passo a palavra para o professor Antônio Castro, quer falar alguma coisa? Não é só para agradecer mesmo, não vou fazer igual você aqui, eu não tenho essa memória de lembrar os nomes todos para citar, mas agradeço a todos, um grande abraço e continuamos à disposição, podem enviar as mensagens lá, vamos tentar responder, né? Às vezes não respondo de forma tão imediata, porque questões burocráticas das atribuições do cargo, né? Então, atuando também como professor e como diretor do SEAD, aí, muita reunião, outras atividades, nem sempre eu respondo tão rápido, mas eu tenho tentado, nesse período, nessa disciplina com vocês, responder de forma mais rápida, atender com muito mais atenção e rapidez do que foi na disciplina anterior. Então, podem ficar à vontade, mandem mensagem, e-mail. Estamos aqui na reta final da disciplina, acho que eu respondi todo mundo que mandou mensagem, também à disposição. Vamos continuar aqui nesse período e, se precisar, faça contato. Grande abraço para vocês. Tá ok, professor. Muito obrigado, professor Antônio Carlos. Obrigado aos alunos, né, que se dedicaram esse tempo para estar aqui com a gente hoje. E aí nós estamos lá, tá ok? Espera aí, acho que tem mais uma pergunta aqui. Ah, tá. Sim, a aula está disponível lá na sala de Direito Administrativo, já coloquei lá já, o link já está disponível lá. Tá ok, Léo? Vocês podem assistir, quem perdeu pode assistir também. Não coloquei ainda não, mas vou colocar também. Pronto, aí fica nas 2 salas já. Ah, tá. Bruna pergunta aqui, professor, você aconselha usar livros de direito administrativo para concursos nas atividades ou você acha que as questões são muito genéricas ou algo assim? Pode usar, não tem problema não. A questão de livros para concurso público é que são livros um pouco mais aprofundados, né? Eu particularmente, eu prefiro. Né? Mas pode ser livro para concurso, não tem problema nenhum, não. Né? Coloca a referência direitinho. Ó. Normalmente os livros para concurso são bem atualizados. Tá ok, Bruna? Aí todo mundo aqui já dando boa noite. Então acho que é só isso mesmo. A gente agradece mais uma vez e aguardo vocês lá nos nossos fóruns de discussão, tá ok? Um abraço, fica com Deus e muito obrigado por tudo. Um abraço, boa noite para vocês.